Oi, meus amores, como vocês estão? Meu nome é Helena, para quem não me conhece, Helena Reis, pode me chamar de Lê. Eu gosto bastante, ó, enrosquei meu colar aqui. Eu quero falar hoje, né, sobre uma história de uma cliente, né, que eu acho que de certa forma reflete a dor de muitas mulheres também, tá? Que é o seguinte, né, ela me contou, né, sobre um homem. Vou falar aqui pra vocês, né, mais ou menos como que foi essa história. Ela me contou sobre um homem, né, com quem vive uma relação já há muito tempo, uma relação que é escondida, tá? Não tem muita clareza, assim, as coisas não estão tão as claras entre eles, não tem um compromisso firmado. E segundo ela, esse homem tem uma namorada oficial, que é uma mulher rica, tá? E o comentário é de que ele está com ela por interesse. Então, assim, não sou eu que estou dizendo ou concluindo, estou passando, né, a história que foi dita para mim, pra gente analisar esse caso. Mas, então, mesmo assim, né, ao mesmo tempo, ele mantém envolvimento com essa cliente, que permitiu que eu trouxesse, tá, gente, a história aqui. É lógico, né, sem identificá-la, né, não vou colocar nada comprometedor. Mas é pra gente poder falar mesmo sobre esse assunto, porque eu dei umas dicas pra ela lá e tal, e a gente resolveu, a gente achou que seria interessante trazer pra cá. Então, assim, né, ao mesmo tempo, né, ele mantém o envolvimento com a cliente, com a minha cliente, né, e trai essa outra mulher e vai alimentando esse vínculo paralelo há meses. E aqui também eu não tô pra julgar ninguém, tá? Por exemplo, também minhas clientes eu atendo ali e vou tentar orientar da melhor forma possível, trazer clareza, direcionamento, mas, né, cada um é responsável pelas suas atitudes e, enfim, aos pouquinhos eu vou clareando aí, direcionando, que é o que eu fiz hoje, né, com ela sobre essa situação e que eu vou falar também aqui agora um pouco. Então, assim, né, ele mantém esse vínculo, né, paralelo, né, com uma mulher que, segundo a minha cliente, ele tá com ela por interesse, né, e também com essa outra pessoa, né. Eu vou colocar o nome dessa cliente de Jéssica. Vou colocar assim, Jéssica, um nome fictício, tá? Jéssica, vou colocar o nome dele de Pedro, tá? E aí a outra pessoa é a mulher dele, a esposa dele. Então, assim, Jéssica e Pedro, tá? Jéssica e Pedro têm uma relação, né? Já há muitos anos, não são assumidos. Acho que eles já tiveram um envolvimento mais lá atrás, assim, não sei se chegaram a namorar ou tiveram alguma coisinha mais séria assim, mas aí agora ele está namorando, então, né? Tá namorando, tá casado, não sei, mora junto, não sei direito agora. Com uma outra pessoa mais velha, uma mulher mais velha, que, segundo Jéssica, ele está com essa mulher por interesse financeiro. Tá, então assim, e aí o que acontece? Durante a semana, o Pedro, tô pensando qual que é o nome que eu acabei de inventar, procura Jéssica, né? Se entrega, promete, cria ilusões e no fim de semana ele volta pra namorada oficial, né? E até quando ele sai com a Jéssica, ele não tem muito, assim, ele não tem muita preocupação em esconder muito, não. Eles às vezes vão até em lugares assim que outras pessoas veem, sabe? Mas a oficial ou não fica sabendo, ou, enfim, finge que não vê, né? Então esse ciclo vai se repetindo. Deixa eu arrumar aqui. Eita. A luz ali. Então, assim, esse ciclo vai se repetindo, né? Enquanto isso, ela vai oscilando, né, entre esperança e frustração, né? Acreditando que em algum momento ele vai assumi-la, vai escolhê-la. Até que, recentemente, Jéssica descobriu que ele ficou com outras meninas. Porque, assim, até então, né, quando ele tava só com a oficial, Jéssica tava, assim, tava já acostumada, digamos assim. Tava imaginando que em algum momento ele ia largar ela da outra pra ficar com ela e tal.
Mas aí ela descobriu que ele está ficando com outras garotas. E diante dessa nova ferida, né? Então ela veio me perguntar: Lê, será que eu devo dar um ultimato? Dizer pra ele que ou ele me assume ou eu acabo de vez? Então assim, porque ela surtou, ficou muito brava, ficou muito chateada e falou: eu vou colocar ele contra a parede. Eu vou dar um ultimato. Assim, ó, ou você me assume, isso coisa de anos, tá? Ou você me assume de uma vez ou acabou. Chega, não aguento mais isso. E é sobre isso que eu quero falar aqui, tá? Então, assim, não é falando de, não é julgando se ela deveria estar com uma pessoa assim. Claro que eu acho que não é uma boa escolha a gente estar com uma pessoa comprometida. Eu não faria isso, mas também não julgo os outros, porque cada um com as suas escolhas, com suas consequências. Mas não é sobre isso, tá? Não vou falar sobre isso. Sobre o fato dele estar com alguém por interesse. Hoje não é sobre isso, né? Ou o fato dele estar traindo a oficial, ou ela estar ficando com uma pessoa comprometida. Tem várias coisas aí que a gente poderia, né, conversar sobre essa história, mas não é sobre isso, é sobre a questão do ultimato, tá? Que aí vocês podem adaptar para qualquer outra situação, né? Às vezes para alguém que vocês, de repente, vocês estão saindo com alguém e essa pessoa fica só enrolando e tal, e você, olha, ou você, sei lá, ou a gente casa ou tá tudo acabado, ou você me assume ou não precisa mais falar comigo. É sobre isso, tá? Que eu vou falar hoje. Então ela veio falar: será que eu dou um ultimato nele? Sabe? Eu vou falar que ou acaba com essa palhaçada, que ele termina o relacionamento, para de ficar com outras mulheres, ou acabou. Não vai mais saber de mim. E aí eu disse, né, a ela com todo carinho, mas com toda a verdade: não. Para mim, dar um ultimato, gente, é uma grande maturidade. Tem alguns casos, tem casos e casos, tá? A gente nunca pode generalizar. Então, vai ter alguns casos que pode funcionar, que pode ser eficiente, mas aí a gente teria que analisar isoladamente, tá? Tô falando assim num caso igual dela, ou algum parecido, sabe? De tipo assim, a pessoa não tá te assumindo ou não tá tomando uma atitude por conta própria e você tá lá aceitando, sabe? Uma coisa que tá escancarado pra você, sabe? Que a pessoa é daquele jeito, que isso, aquilo, você tá aceitando, de repente você quer cobrar a pessoa pra ser diferente, porque senão não vai... Entende? Calma, vou falar como que é o jeito que eu acho que é o correto, né? Porque assim, quando a gente precisa exigir o mínimo de respeito de alguém, é porque já ultrapassou o limite, né? Já passou o limite do amor próprio, faz tempo, né? Você tem que exigir respeito da pessoa. A gente pode, né? A gente quer respeito. Agora, ficar tendo que exigir respeito, sabe? Exigir o mínimo de respeito, né? E esse ultimato, ele é uma tentativa de controle. É uma tentativa de forçar o outro. Forçar o outro a ser algo que ele não quer ou que ele não pode ser. Não pode ser agora, não tem consciência para aquilo, não tem capacidade para aquilo. E é claramente o medo falando, né? O medo de perder, o medo de não ser escolhida, o medo de encarar o vazio que fica quando a gente decide se respeitar. Mas amadurecer emocionalmente é compreender que não é preciso colocar o outro na parede. É preciso se colocar no próprio centro. Entende? Então, eu disse a ela: em vez de você dizer ou você me assume ou acabou, diga: sinceramente, eu gosto de você. Não tenho vergonha de falar isso, porque ele sabe, né, que ela gosta dele. Então, assim, eu gosto de você. Não tem por que eu esconder. Mas essa situação me machuca, já me machucou demais. E não é o que eu quero pra minha vida. Então, assim, a gente já passou do limite e eu preciso agora me respeitar. Então, assim, entende? Chegou nesse ponto, então agora, ó, de novo, não é sobre o que já foi, tá?
Ai, mas ela aceitou, mas isso aqui. Não, é sobre o momento atual. Chegou nesse ponto, ok. Coloca ele na parede, dou ultimato? Na minha opinião, não. Se posiciona. Se posiciona, porque se a pessoa realmente quiser, assim, tiver medo mesmo de perder, tudo mais, aí ela vai sentir de fato, sabe, que ela precisa fazer alguma coisa. Ou não. Mas enfim, é outra história também. Mas assim, gente, essa é uma fala madura, é uma fala sincera, é uma fala consciente, né? Então não é uma cobrança, né? É um posicionamento, né? Entende? É diferente a gente cobrar e a gente se posicionar. A gente tem que se posicionar. Sempre. Cobrar depende. Quando você se posiciona, né? Quando você se posiciona de verdade, não é o outro que decide o rumo da história, é você, entendeu? E é aí que mora a diferença entre o amor e a dependência emocional. Porque assim, você não tá fazendo o outro decidir. O que você quer? Você vai querer ficar comigo ou não? Você que decide. Senão eu tô indo embora. Você tá dando maior poder na mão da pessoa. A pessoa decide. Não, você fala assim, olha, desse jeito não dá pra mim. Eu estou decidindo que desse jeito não dá pra mim. Então eu estou indo embora. Aí se a pessoa quiser, fala, não, volta aqui, eu vou resolver essa situação, tal. Entendeu? São coisas diferentes. E é aí, então, que mora a diferença entre o amor e a dependência emocional. O ultimato, ele vem da criança ferida, que quer ser escolhida. O posicionamento vem da mulher consciente que se escolhe. E quando você se escolhe, a dor até pode vir, mas ela não te destrói, ela liberta. Ela te liberta. A gente pode também reconhecer um padrão aí, né, que é a dor de não ser escolhida. Né? Então, assim, né, é uma dor muito silenciosa, né, mas que acompanha muitas mulheres, homens também, mas estamos falando agora de mulheres. E mesmo as mais fortes, as mais conscientes, as mais espiritualizadas, então tem essa dor, sabe, de não ser escolhida. E daí por fora, né, ela se disfarça de, tá tudo bem, eu entendo, não tem problema, eu espero o momento dele. Mas por dentro é uma ferida aberta. Tô arrumando aqui a luz. É uma criança inferior, né, que tá gritando, por que não eu? Por que nunca sou eu? Entende? E essa voz, né, que é tão antiga, que faz com que muitas se submetam, né, a relações que não nutrem, né, que se submetem a migalhas de amor, promessas que nunca se cumprem. Porque no fundo não é o homem que se espera, é a validação. Ela não tá esperando o homem, ela tá esperando uma validação, ela tá esperando ser escolhida. Então é inconsciente, é da criança ferida, é uma tentativa inconsciente de curar uma rejeição, talvez de curar uma rejeição que nasceu lá atrás. Talvez na infância, talvez em outras vidas, mas que ficou gravado no coração como uma marca. Eu não sou bastante para ser escolhida. Quando essa ferida tá ativa, a mulher entra em dinâmicas que espelham exatamente isso. Ela dá tudo, se entrega, se adapta, se anula, e o outro, naturalmente, ocupa o papel do que nunca se compromete por inteiro. Não porque ele seja o vilão da história, mas porque ele vem representar de forma simbólica aquele amor que sempre parece escapar. Lembra que, como eu já falei em vários outros vídeos, a gente atrai aquilo que tá na gente. Tem alguma coisa aqui que vai puxar a situação para nossa vida. Então, eu só tô atraindo... Por exemplo, essa pessoa aqui, a Jéssica, ela teve outros padrões de relacionamento parecidos, se não iguais, né? Eu não sei também todos os detalhes, mas ela também teve outras relações que foram parecidas, que ela também não foi escolhida, etc, etc. Segundo ela, homens babacas, homens não sei o que lá, que nananã, que nananã.
Mas enquanto você fica falando, porque o problema é aquele, não, o problema agora é aquele, não, porque esse daqui que é o problema, porque não sei o quê. Vai trocar, é aquilo, troca o endereço, mas, como que é? Troca o endereço, mas parece que é como se fosse a mesma pessoa, não lembro, tem só trocou o endereço, é como se fosse assim, sabe? Mas é a mesma, só trocou a embalagem, só trocou o embrulho, é dentro a mesma coisa, tipo isso. Então, assim, por quê? Porque você não foi olhar para o que te conecta a isso. Eu sempre vou puxar para isso, gente, porque é ali que vai curar. Vocês querem mudança na vida, mudar o cenário, vai ter que olhar para dentro. O que em mim faz com que eu atraia esse tipo de situação? Por que eu tenho que chegar ao ponto? Por que eu tenho que me submeter a isso? Por que eu tenho que chegar ao ponto de pensar em dar um ultimato numa pessoa? Né? Então, assim, o universo está repetindo esse padrão até que você finalmente diga: chega, eu me escolho. E esse é o verdadeiro rompimento, né? Não é o que acontece entre duas pessoas, mas o que acontece dentro de você. É quando a mulher decide sair do lugar de espera e se colocar no lugar de merecimento. É quando ela entende, né, que o amor que ela tanto busca fora começa quando ela se olha com carinho, quando ela se ouve, quando ela para de justificar o inaceitável. E é nesse ponto que a energia muda, porque o universo não responde às palavras, responde às vibrações. Enquanto você vibra carência, você atrai o ausente. Você tá lá vibrando na carência, você vai atrair uma pessoa que é ausente para você continuar carente. Quando você começa a vibrar dignidade, você atrai o recíproco. O verdadeiro amor, ele não nasce de um ultimato. Nasce do encontro entre duas almas que já se escolheram. Primeiro dentro de si mesmas. Por isso, antes de perguntar quando ele vai me escolher, a pergunta é: quando eu vou parar de me deixar por último? Gente, e assim, essa maneira de se posicionar, né, pra mim vem muito da comunicação não violenta, né? Acho que já falei em outros vídeos. A qualquer hora eu quero falar mais sobre. Eu tenho alguns livros, né, da CNV, né, que é Comunicação Não Violenta, gente, é muito legal. E assim, eu aprendi muita coisa com a comunicação não violenta, assim, sabe? Principalmente na forma de me comunicar em relação, né, não os relacionamentos amorosos mesmo, né? Outros tipos de relacionamento também. Mas assim, que os relacionamentos amorosos são muito desafiadores, né, para todos nós, né? Então, assim, eu aprendi muito a me comunicar melhor, sabe? Depois que eu estudei sobre a comunicação não violenta, enfim, eu quero falar mais sobre isso com vocês. Então, assim, gente, a forma mais sábia e poderosa de se posicionar em uma situação como essa é com base na comunicação não violenta, que é um conceito criado por Marshall Rosenberg, acho que é isso, não sei se eu falei certo, que nos ensina, né, a nos expressar sem acusações, sem rótulos e sem transferir a responsabilidade dos nossos sentimentos para o outro. É muito interessante. Eu quero trazer mais isso para vocês e trazer, inclusive, exercícios, exemplos, assim, sabe? É muito legal. Então, isso significa que, em vez de você dizer: você é um covarde, não me assume, você me engana, sabe? Tipo assim, você apontar para a pessoa: você fez isso, você fez aquilo, você não presta, você aqui. Você pode dizer algo como: eu percebo que essa situação tem me feito mal. Ó, você tá vendo? Você não tá, tipo, você não tá assim, ó, você é um covarde, você é isso, você é aquilo. Tipo, porque você também tá ali, se a pessoa é tudo isso, o que você tá fazendo ali com a pessoa? Né? Então, assim, em vez de você falar, jogar um monte de coisa, vomitar na cara da pessoa, você fala o que você tá sentindo. Você assume a responsabilidade, que não é culpa, diferente. Não é que é tipo assim, eu vou assumir a responsabilidade do outro, pegar a culpa. Não, não é isso. É tipo assim, qual que é a minha parte nessa história? Eu vou falar sobre a minha parte nessa história. Então, em vez de você falar: você é um covarde, você não me assume, você me engana, você me trai, você isso, você aquilo. Você pode dizer algo como: eu percebo que essa situação tem me feito mal. Você chega pra pessoa e fala assim: olha, eu percebo que essa situação tem me feito mal. Eu gosto de você, mas dessa forma eu não me sinto respeitada,
não me sinto em paz, e eu preciso de uma relação mais clara, mais verdadeira, então eu escolho não continuar, né, em algo que me machuca. Entende? Então, assim, qual que é a diferença, né? Na primeira fala, existe acusação, descontrole, né? E não tô falando que não tenha motivo, tá, gente? Então, assim, mas a pessoa descontrola porque o outro também... Tá, o outro também tem os motivos, dá motivos e tal. Mas aí que tá. Não é sobre o que já foi. É sobre o que fazer agora, tá? Como se posicionar a partir de agora, né? Então, assim, essa situação já tá me machucando demais. Vou parar de ficar... sabe, acusando o outro, esperando que o outro mude, vou eu me mudar, vou eu me posicionar. Falar, olha, eu gosto de você, mas não dá certo, tá me machucando, tá me fazendo mal, sabe? Não é o que eu quero pra minha vida, eu tenho outros planos, eu sei do meu valor, não faz sentido pra mim estar dentro de uma conexão assim, que eu tenho que ficar me desgastando, tem que ficar em dúvida, insegura. Então, assim, você pode continuar desse jeito, se você quer ser assim, mas eu estou indo embora. Beijo. Gente, eu não tenho dificuldade pra isso. Na verdade, às vezes eu acabo indo pra um outro extremo. De cortar até demais, mas calma, já consegui encontrar o equilíbrio hoje em dia, assim, já tô aprendendo a fazer certinho. Então, assim, vocês percebem a diferença, né? Na primeira fala existe acusação, descontrole, na segunda existe consciência e limite, né? Aí você fala, então, o que você sente, o que você precisa, o que você quer e o que você não aceita mais, tá vendo? Eu sinto tal coisa, eu preciso de tal coisa, eu quero tal coisa e eu não aceito mais tal coisa. Ponto. A pessoa faz o que quiser com aquilo, você tá fazendo a sua parte. Esse tipo de posicionamento tem uma força muito maior do que ou você me assume ou acabou. Porque o ultimato é um grito de desespero, entende? Imagina uma pessoa te colocando na parede falando... Ou você me assume ou acabou. Você tá, tipo, a pessoa, além dela ficar assim, ela vai pensar que você vai estar sempre no pé dela. Nossa, a pessoa tá louca por mim. Nossa, meu Deus, a pessoa vai fazer tudo. Não, ela não vai embora. Você não imagina. Nem sei se eu vou precisar fazer isso que ela tá pedindo. Porque do jeito que ela tá me dando esse ultimato, ela não vai desistir de mim tão cedo. Entende? Você dá até uma... Dependendo da pessoa, até alimenta o ego da pessoa. Acho o máximo, sabe? A pessoa tá ali me colocando na parede porque quer eu só pra ela. Então, assim, né? É um grito de desespero, sabe? Agora, o posicionamento mais maduro, né? O posicionamento maduro é um gesto de respeito por si mesmo. Então, agora olha a diferença, né? Imagina... Você fazer assim, né? Colocar a pessoa na parede. Agora olha a diferença. Você chegar e falar, olha, tô sentindo isso aqui, tarará, tarará, tá, não. Conversa, um jeitinho e fala, então tá bom, gratidão pelas experiências, eu tô indo embora. E aí você vira e vai, a pessoa fica, não é que ela tá indo mesmo? Meu Deus, se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder essa mulher. Enfim. Aí também tem gente que né? Aí também a gente não tem como ter certeza do resultado, tá, gente? Porque daí aí vai da pessoa também, né? Ter coragem ou não, de querer ou não também ir atrás dessa mulher, no caso, né? Não garante um resultado, tá? A gente tá falando sobre o nosso posicionamento, a nossa responsabilidade na história. O outro é o outro. Igual eu falei, pode ser que o ultimato dê certo em muitos casos aí também, principalmente em dinâmicas mais tóxicas. Outra história. Analisar caso por caso, tá? Quando vocês quiserem trazer algum outro caso diferente, a gente analisa outro caso. Mas aqui eu tô falando sobre esse, tá bom? Então, assim, né? Quando você fala com clareza, né? Sem culpar, sem implorar, o outro sente que algo mudou. Né? Então a energia muda, né? Você não está mais reagindo, você está decidindo. E é aí que, paradoxalmente, a pessoa sente o verdadeiro medo de perder. Porque percebe que você não está ameaçando ir embora.
Você está pronta para ir embora. Isso é muito diferente. Então, quando alguém é colocado na parede, a sensação é de que o outro está desesperado, né? Ou que está falando da boca para fora, tentando provocar uma reação. E como eu disse, isso infla o ego da pessoa. Faz com que ela se sinta desejada, quase que poderosa por ter esse controle. Mas, quando você se posiciona de forma calma, madura, consciente, o impacto, então, é outro, tá, gente? A mensagem que chega é: ela realmente se respeita. Se eu não mudar, eu vou perdê-la. Então, esse tipo de energia não nasce do controle, nasce do respeito próprio. Porque quando você realmente se escolhe, não precisa gritar para ser ouvida. E o verdadeiro poder não está em fazer o outro escolher você, está em mostrar com suas atitudes que você já se escolheu. Bom, gente, eu até queria fazer uma continuação aqui, falando sobre, né, assim, como sustentar isso, porque também tem essa parte, tá? Não adianta você se posicionar, né, e falar desse jeito: ah, não, eu estou indo embora, tal, não sei o que, não aceito isso, tal, mas falar da boca pra fora e depois ficar chorando, sofrendo, ou voltar atrás. Então, assim, é sempre de dentro pra fora. Então, tem todo um processo, tá, pra fazer isso da maneira correta. Não é simplesmente, tipo, criar um personagem, ir lá e fingir que tá bem resolvida. Então, assim, eu tô falando, aqui eu trouxe qual que é a melhor forma de se posicionar, na minha visão, né, na minha opinião, através dos meus estudos e experiências e tal. Mas não é simples, né? Na teoria é sempre mais fácil do que na prática. Então, assim, eu até ia falar, né, continuar agora falando sobre como sustentar isso, né? Esse posicionamento, porque tem muita gente que se posiciona e depois não sustenta. Muitas pessoas, né? Chega e fala: não quero mais, independente de como, independente de você dando ultimato, independente de você falando claramente: olha, eu decidi, eu não mereço isso, tal, mas aí depois a pessoa não sustenta. Enfim, o que vem depois disso, né? Então, eu acho que também é uma coisa legal pra gente conversar. E também como preparar antes disso também, né? Pra você, quando se posicionar, você tá se posicionando com toda firmeza, com certeza mesmo, né? Confiante. Então, o que a gente falou hoje aqui foi sobre o durante. Teria que conversar sobre o que tem que ser feito antes de chegar nesse ponto e o depois, né? Pra sustentar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, fazer algum comentário também, se vocês passaram por alguma situação parecida, se vocês se identificam, quiser trazer algum caso também. Eu vou adorar, eu gosto de comentar, de tentar desvendar junto com vocês, tá bom? Vou deixar meu Instagram também, vou deixar, na verdade, meu site aqui na descrição do vídeo. E lá no meu site vai ter meu Instagram. A Imperatriz e o Amor. Lá eu falo sobre relacionamento, sabe? Preciso dar uma atualizada no feed, que eu tô deixando a desejar ultimamente. Mas tudo bem. Pelo menos eu tô aqui, ó, no YouTube. Eu fiquei enrolando tanto tempo, mas tô aqui agora. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like e a gente se fala. A gente se fala. Até a próxima. Beijo.